Declaro aberta a audiência pública para apresentação do relatório de cumprimento das metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre de 2020. Convido a contadora da Prefeitura Municipal, Débora Vanessa da Silva Mas, para apresentar o relatório. Boa noite a todos. Hoje nós vamos apresentar o relatório de avaliação das metas fiscais do exercício de 2020 da Prefeitura Municipal de Salto do Jacuí. Essa audiência pública ela acontece 3 vezes no ano, nos meses de fevereiro, maio e setembro. Hoje nós vamos apresentar, então, do terceiro quadrimestre de 2020. Então, como é do último quadrimestre, nós costumamos fazer a apresentação, então, de todo o exercício de 2020. Tá? Então, isso está previsto, né? Essa apresentação ela vem em cumprimento ao estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual determina que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais, do orçamento fiscal e de Seguridade Social no final de cada quadrimestre. Os números são originários dos relatórios resumidos da execução orçamentária do exercício de 2020 e, para melhores esclarecimentos, os resultados serão apresentados com detalhamento das informações e acompanhados dos principais aspectos que condicionaram o desempenho da receita e da despesa. Falando um pouco, então, sobre a receita. Segundo o balanço orçamentário da Receita, o total previsto foi estimado na Lei de Orçamento para o exercício de 2020 no montante de R$ 41.176.384. A receita efetivada no período de janeiro a dezembro de 2020 foi de R$ 52.106.722,07, tendo sido arrecadado, portanto, 126,55% da meta anual. Aqui, então, nós temos um quadro demonstrativo da receita total, dividido nas receitas correntes, receitas de capital, as deduções da receita e o total. Então, as receitas correntes. O total das receitas correntes previsto para o período considerado, janeiro a dezembro, de acordo com a programação financeira, foi de R$ 44.890.056,65. Os valores realizados corresponderam a R$ 52.673.635,94, superando 17,34% da meta estabelecida. Nesse grupo, as receitas mais significativas são transferências correntes e a receita tributária. As receitas tributárias, então. A receita tributária atingiu até o final do exercício em análise um montante de R$ 5.261.972,78, que, confrontada com a previsão constante na programação financeira de R$ 4.194.400, representa uma realização de 125,45% do valor estimado para o ano. Este quadro, então, é demonstrativo das receitas correntes tributárias, então, demonstrando os impostos, as taxas e contribuição de melhoria. Nos próximos slides, eu vou detalhar um pouquinho mais daí sobre cada item que compõe. O ITR,
arrecadou 211,54% da previsão anual. Ou seja, o ingresso previsto para o ano foi de R$ 300 mil, tendo sido arrecadado R$ 634.607,97. O IPTU arrecadou 159,53% da previsão anual, ou seja, o ingresso previsto para o ano foi de R$ 1.122.000, tendo sido arrecadado R$ 1.789.934,89. Então, cabe destacar aqui que o IPTU ele teve uma arrecadação significativa na dívida ativa. Então, muitos valores que estavam em dívida ativa foram arrecadados no ano de 2020. Isso devido a ações de cobrança, né? Cobrança, ajuizamentos. Em relação ao imposto de renda retido na fonte, a arrecadação no período foi de R$ 1.228.071,75, o que representa 119,46% do orçado para o exercício. E o ITBI, para o qual foram projetados R$ 260 mil, acumulou-se uma arrecadação de R$ 274.089,01, 105,42% do valor estabelecido para 2020. Então, dos impostos, o único que não atingiu a meta, que ficou um pouquinho abaixo, foi o ISS, que a arrecadação no período foi de R$ 1.004.190,43, o que representa 89,01% do orçado para o exercício. As taxas apresentaram um ingresso de R$ 331.062,89, contra uma projeção de R$ 356.200. Arrecadou-se, portanto, 92,94% da meta anual. As receitas de contribuições, então, é basicamente a contribuição para custeio com a iluminação pública, que também ultrapassou, né, atingiu 104,45% da previsão anual. Então, vamos para a parte das transferências. Até então eu falei das receitas tributárias, agora eu vou falar um pouco das transferências, começando pelas transferências da União. Então, ali no quadro eu até coloquei em destaque, acabou ficando um pouquinho apagado, mas as transferências do SUS, então, que tiveram uma realização bem significativa, depois eu vou detalhar também. No grupo das transferências correntes da União, o item mais significativo refere-se às transferências constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que é, então, a nossa principal receita, né? Que realizou R$ 11.125.197,79 no período, correspondendo a 97,88% da projeção anual. Aqui também vale destacar que, depois, mais adiante, tem um slide mais explicativo sobre isso, mas também no ano de 2020 o governo federal enviou a complementação do FPM, através da medida provisória 938. Então, essa complementação ela não consta, ainda não está dentro desses 11 milhões. Ela entrou numa receita separada. Mas houve essa complementação.
E aqui, então, um quadro mais detalhado das transferências da União, as transferências do SUS, onde nós destacamos também, na última linha do quadro, tem as diversas portarias Covid-19. Então, esse valor de 1.024.843,12, ele é bem significativo, né? E foram as diversas portarias que o governo federal, então, enviou recursos específicos para enfrentamento da pandemia. Então, recursos, né, vinculados, e todas as portarias vieram com finalidades específicas, né? Então, nas transferências do SUS, se destacam as transferências para a atenção básica, que realizou R$ 1.782.394,63 no período, correspondendo a 166,87% da projeção anual. Então, aqui na atenção básica também nós tivemos repasses bem significativos. No PAB, por exemplo, vou só voltar um pouquinho. O PAB fixo, né? O PAB fixo, o PAX, esses programas federais, todos eles tiveram repasses acima da projeção, porque também estava havendo uma mudança, né, da forma do governo enviar esses recursos, e até os municípios se adequarem, eles estavam enviando o teto máximo, né? Então, por isso que esses recursos, claro, além dos valores que vieram para enfrentamento da pandemia, os recursos normais, né, dos meses também vieram com valores mais significativos, né, mais reforçados. E as transferências específicas, então, para enfrentamento da pandemia da Covid-19, representadas por diversas portarias, somaram R$ 1.024.843,12. Então, também tem um item outras transferências correntes da União, que também teve um valor significativo de R$ 2.744.863,17. Então, o que compõe essas outras transferências correntes da União? Aqui, então, está a complementação do FPM, que é através da medida provisória 938, que durante todo o ano de 2020 totalizou R$ 821.715,99. Lá no início da pandemia, então, o governo federal estipulou que o que os municípios recebessem de diferença a menor do mês de março de 2020, comparado ao mês de março de 2019, o governo enviou esse complemento. Isso, a princípio, era para ser de março até junho ou julho, mas depois acabou se prorrogando e foi até novembro. Então, de março até novembro, toda a diferença comparando o mês com o mês de 2019, o governo complementou. Então, isso entrou como outras transferências correntes da União, que é referente, então, ao FPM. Também constam as receitas do auxílio financeiro da Lei Complementar 173 de 2020. Então, a famosa Lei 173, que na época se falava muito, né, do apoio financeiro para enfrentamento. Então, esse recurso ele não veio diretamente para enfrentar a pandemia em si. Ele veio para enfrentar o impacto financeiro e econômico que a pandemia causou, né, nos municípios. Então, o município de Salto do Jacuí recebeu um total de R$ 1.621.073,17. Desse valor, então, R$ 1.440.991,55, ele é recurso livre, tá, de livre aplicação,
e R$ 90.040,81 para a saúde e o mesmo valor para a assistência social. Constituem também este item as receitas do apoio emergencial cultural, a Lei Aldir Blanc, no valor de R$ 102.524,46, a transferência da Lei Federal 176 de 2020, que é a Lei Candir, no valor de R$ 159.799,55. Esse valor entrou no dia 31 de dezembro, foi no último dia do ano. E um recurso recebido pela Defesa Civil, também através da portaria 1766, de 22 de junho de 2020. Esse recurso foi em função do estado de emergência, né, que foi decretado aqui no município, em função da estiagem, porque além da pandemia também tivemos a estiagem, né, então foi recebido um valor de R$ 39.750, destinado para as famílias atingidas, então, pela estiagem. Agora, então, passamos para as transferências do Estado. Já falamos das transferências da União, agora a parte recebida do Estado. Então, aqui no quadro, vocês podem ver que o valor mais expressivo é o ICMS, né, a cota parte do ICMS. E também tem um destaque para os recursos da saúde também. Então, no Estado, também a transferência de recursos, digamos assim, superou a meta, né, de valores estimados. Nas transferências do Estado, deve ser destacada a participação do município no ICMS, cujos valores transferidos ao município no período em análise foram de R$ 15.652.652,65, correspondendo a 116,92% da expectativa anual, que é de R$ 13.387.026. Nesse quadro também está detalhada as transferências, então, do Fundo Estadual de Saúde, que atingiu, então, 191,25% do estimado. Aqui também vale fazer um comentário que nós recebemos alguns recursos do Estado em 2020, mas que eles eram recursos em atraso, que eles eram correspondentes a 2018 e 2019. Então, aproximadamente R$ 400 mil não é de exercícios anteriores, que entraram em 2020. Então, quando a gente faz a previsão da receita, se considera sempre o que vai... A gente não considera, né, não conta que vai receber os atrasados. Então, por isso que, nesse caso aqui, ultrapassou bastante, né, o valor previsto da arrecadação. E aqui também nós temos ali na última linha as transferências das portarias para a Covid-19. Então, além dos recursos recebidos da União, o município também recebeu recursos do Estado para enfrentamento da pandemia. Então, neste item destacam-se as receitas com o programa PSF Estado e incentivo à atenção básica estadual. O município também recebeu recursos do Estado para o enfrentamento à pandemia da Covid-19 através de diversas portarias, onde merece destaque a portaria GMMS 1013 de 2020 e portaria CES-RS 410 de 2020, no valor de R$ 170 mil, e a portaria GMMS 2012 de 2020, e termo de acordo CTR 131 de 2019, no valor de R$ 576 mil. Ambos recursos foram destinados ao hospital. Agora, então, passamos a falar das receitas de capital, que são, no caso do nosso município, nós tivemos operações de crédito e transferências de capital.
A transferência de crédito, a operação de crédito, então, no valor de R$ 4.178.491,94, ela corresponde ao contrato do Finisa, que foi feito para realização do asfalto, né, aqui na Avenida Pio XII. E nas transferências de capital, que totalizaram R$ 892.978, constam as receitas de transferências de recursos do SUS destinados à atenção básica, bloco investimento, no valor de R$ 244.800. Transferência para a construção do CRAS, no total de R$ 319.428. E contrato de repasse para a pavimentação de um trecho da Avenida Pio XII, no valor de R$ 243.750. E também houve uma doação do Poder Judiciário para enfrentamento à pandemia, no valor de R$ 85 mil. Bom, então, agora nós concluímos a parte das receitas e vamos falar, então, vou falar das despesas. Então, esse quadro demonstra as despesas liquidadas, as despesas correntes, despesas de capital, programadas no período, realizadas no período. As despesas liquidadas, juntamente com as transferências patronais para o RPPS, no acumulado de janeiro a dezembro de 2020, totalizaram R$ 47.036.322,34, valor equivalente a 90,18% da previsão para o período. O total das despesas correntes realizadas foi de R$ 39.416.529,09, correspondendo a 94,89% da projeção. As despesas de capital totalizaram R$ 7.619.793,25, inferiores ao valor projetado para o período, que era de R$ 10.614.597,27. E aqui o quadro do confronto, então, das receitas com as despesas, que é o resultado orçamentário. Então, na parte de cima tem as receitas, né, a receita total, logo abaixo a despesa total e, na última linha, então, o resultado orçamentário. Considerando todas as fontes de recurso, a despesa total liquidada, nela incluída a transferência da cota patronal para o RPPS, no período de janeiro a dezembro de 2020, apresentou uma execução inferior à receita total realizada. Em valores acumulados, a correlação despesa total barra receita total foi de R$ 5.070.399,73, demonstrando um superávit de R$ 5.070.399,73. Esse resultado permite confirmar o atingimento das metas fiscais para o exercício. E nós trouxemos também alguns índices, então, os índices de gasto com saúde, educação e o índice de despesa com pessoal. Esses dados, então, eles foram extraídos do PAD, que nós enviamos em dezembro para o Tribunal de Contas. Os gastos constitucionais com educação, então, ficaram em 25,67%. O mínimo, então, é 25%. Mesmo com a pandemia, não tendo aulas, isso não foi, digamos assim, não foi flexibilizado. Manteve-se o mínimo de 25%. Então, o município atingiu, né, os 25%, 25,67%. Os gastos com saúde ficaram em 29,48%. O mínimo, então, obrigatório é 15%.
nós estamos bem acima, né, do mínimo. E o total da despesa liquidada com pessoal nos últimos 12 meses, então, comparado com a receita corrente líquida, ficou em 46,03%. E a conclusão, então, os resultados apresentados permitem concluir que as metas de arrecadação e o limite de gastos estabelecidos na programação financeira foram atendidos, evidenciando, assim, a desnecessidade de ajustes na execução orçamentária para fins de atingimento das metas fiscais, de resultado primário e resultado nominal estabelecidos, bem como para o atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a nossa apresentação era esta. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento ou algum comentário para fazer. Então, não havendo manifestação, obrigado a vocês e declaro encerrada a audiência pública.